Olá, meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui mais uma vez para a gente dar início a mais uma semana de nossas aulas online. Espero que todo mundo tenha descansado, tenha aproveitado o feriado com bastante responsabilidade, usando máscara, usando álcool em gel e esteja descansado para a gente começar mais uma semana de nossas atividades. Hoje, terça-feira, a aula é, como vocês sabem, de matemática e hoje a gente vai falar sobre as medidas de comprimento. Lembra que na última aula, tia Juliana, a gente viu as medidas de tempo. São aqueles instrumentos utilizados para medir a passagem do tempo. Lembra que a gente viu? Quem lembra quais são os instrumentos? Quem disse relógio e calendário, acertou. Hoje a gente vai ver agora os instrumentos que são utilizados para medir o comprimento, ou seja, o tamanho das coisas. Mas antes da gente ver os instrumentos, a gente precisa entender quando foi que o homem começou a medir as coisas, sentir essa necessidade de medir as coisas. Então, é possível que o homem tenha realizado ações de medir, mesmo antes de falar, antes da gente ter um idioma, descobrindo qual era o maior peixe que pescava, a altura da caverna para se proteger dos animais, ou ainda qual o maior pele para construir suas vestes. Então, há muito tempo, desde lá de trás da pré-história, que o homem já mede os objetos. Antes mesmo de inventar a fala. Olha aqui, medindo o maior peixe, vendo a altura da caverna. Então, há muito tempo o homem trabalha com essas medidas de comprimento. Só que, antigamente, não existia uma referência padrão para medir esses objetos. Então, quais eram as primeiras referências? Então, antes da gente inventar os instrumentos de medida de comprimento que a gente tem hoje, quando os homens se organizaram em sociedade, os seres humanos passaram a construir moradias, casas, barcos, materiais para pesca, e com isso veio a necessidade de medir o que estava fazendo. Então, passaram a usar partes do corpo para tomar referência como medida. Então, o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, o palmo e a passada. Olha aqui, ó. Inicialmente, era assim que se media, ó. Palmo, pé, cúbito, passo e polegada. Lembra que a televisão é medida por polegada, 50 polegadas, 40 polegadas. Então, antes de inventar os instrumentos, as medidas eram essas aqui. O pé, o braço, o passo, a polegada. Só que a minha mão é esse tamanho. A mão de vocês aí em casa é de outro tamanho. Então não se tinha um padrão, porque se eu fosse medir, ia dar um tamanho. Se uma pessoa maior do que eu fosse medir, ia dar outro tamanho. Se outra pessoa menor do que eu, ia dar outro tamanho. Então não tinha um padrão, porque cada pessoa tem a mão, o pé, o braço de um tamanho diferente. Então como é que a gente ia estabelecer um padrão de medida se o que era utilizado não era um padrão? Então daí surgiu as medidas de comprimento, que foram instrumentos utilizados para padronizar. Ou seja, uma televisão de 55 polegadas vai ser o mesmo tamanho aqui e o mesmo tamanho no Japão. Vai ser o mesmo tamanho na minha casa e na sua casa. Porque agora existem medidas padrões, para todo mundo ficar igual. Então, as medidas de comprimento são aqueles instrumentos que são utilizados para medir o comprimento de tudo que a gente tem. Pessoas, espaços, objetos. Então, hoje a gente tem esses 4 instrumentos para medir as coisas. Só que, para medir as coisas, eu vou utilizar cada instrumento para medir cada coisa. Então, quais são os instrumentos que eu tenho para medir as coisas? Régua, que é essa que você já conhece, vocês já utilizam. Trena, que é aquele objeto que puxa o comprimento, puxa a fita, que geralmente é muito usado por pedreiros. Eu tenho a fita métrica, que é utilizado por costureiras, e eu tenho o metro articulado, que é esse aqui também, que ele se fecha assim, como se fosse uma régua, que também é usado por pedreiros. Não, todos os objetos que são utilizados nesse sentido para medir as coisas são de medidas de comprimento. Então, esses 4 instrumentos são os instrumentos que eu uso para medir o comprimento das coisas: régua, trena, fita métrica e metro articulado. Então, quais são os objetos que a gente utiliza através da medida de comprimento? Estradas, ruas, avenidas, tecido,
fita, renda, altura das pessoas. Então, tudo isso eu utilizo aqueles 4 objetos para medir. Porque eu posso medir, quando eu vou comprar algum objeto, assim, uma carne, olha, me dá tantas alturas de carne. Não, porque carne eu não compro por metro. O que é que eu compro por metro? Tecido, fita, renda, a altura das pessoas que eu posso medir. Então, tem cada coisa, vai se comprar por um comprimento. Então, quando eu vou comprar essas coisas, a medida de comprimento que eu peço é metro. Então, quando um objeto é da medida de comprimento, a gente utiliza a unidade de medida do metro. Me dá 10 metros de corda, me dá 10 metros de tecido. A avenida tem quantos metros? Então, a unidade de medida de comprimento é o metro. Não esqueça disso. O metro é uma unidade de medida de comprimento. Então, quando eu quero medir as coisas, eu vou utilizar o metro. A gente pode dividir o metro em 100 partes iguais. E essas partes iguais a gente chama de centímetro. Esse centímetro aqui são esses tracinhos, esses pontinhos da régua. Então, metro é para medir coisas grandes. Centímetros, que é pequenininho, é para medir coisas pequenas. Então, eu tenho 1 metro, que é para medir grande, e tenho 1 centímetro, que é para medir pequeno, que é o comprimento de uma régua. Aqueles pontinhos que a gente tem na régua são chamados de centímetro. Então, o instrumento que será utilizado para medir determinado espaço ou objeto vai de acordo com o tamanho de cada um. Eu posso medir uma sala de aula com uma régua? Não, porque é muito grande. Então, eu vou usar outro instrumento. Mas se eu quiser medir uma folha de ofício, eu posso usar uma régua? Posso, que cabe na banca. Então, o instrumento de medida que eu vou utilizar vai depender do espaço ou do objeto que eu vou utilizar para medir. Se é uma coisa grande, eu vou medir com um instrumento grande. Se é uma coisa pequena, eu vou medir com uma coisa pequena. Então, os instrumentos de medida vão variar de acordo com os seus tamanhos. Então, olha aqui, ó. O metro do lojão, quando a gente vai na loja de tecido, a moça usa como se fosse uma régua grande. Olha aí, a gente chama metro de lojista. Para que a gente utiliza isso aqui? Para medir fitas ou tecido. Eu não vou medir o tecido numa loja quando eu vou comprar com uma régua. Não dá, é muito grande. Uma fita métrica, que as costureiras dão para medir nossa cintura, para ver o tamanho que vai cortar o tecido. Aqui a trena, que eu disse que é aquele que puxa, utilizado para medir terrenos. Então, isso aqui é utilizado para medir espaços grandes. Metro de carpinteiro, usado principalmente por pedreiros para medir paredes. Então, viu como mudou? Para medir tecido, eu uso uma coisa. Para ver o comprimento da cintura das pessoas, eu uso outra coisa. Para medir terrenos, eu uso outra coisa. Para os pedreiros medirem a parede, é outro instrumento. Vai depender tudo do tamanho. Quando queremos medir pequeno, olha aí, eu disse, comprimentos, podemos utilizar a régua. Olha aqui, como eu disse a você, de um pontinho para outro eu tenho 1 centímetro. E esse tracinho pequenininho aqui, entre chegar em um ponto e outro, a gente chama de milímetro. Então, um ponto com outro ponto é centímetro. E esses tracinhos que ficam entre um ponto e outro é chamado de milímetro. Olha aí, eu tenho várias medidas de comprimento. O metro é o padrão, como eu já disse a vocês, é a unidade principal. Mas eu tenho o quilômetro, que é quando a gente vai... vou viajar para Porto de Galinhas. É quantos quilômetros? Hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. O metro é o padrão. Então, esse primeiro grupo aqui é para medir coisas grandes. Comprimento de avenida, distância entre países, entre lugares. Então, esses azuis aqui são as medidas grandes. Esses aqui são para medir coisas pequenas. Lembre que o centímetro é da régua e que o milímetro é menor ainda. Então, azul é grande, vermelho é pequeno e o metro que está de verde é o padrão. Então, é o principal. Então, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Então, esse é o principal. Então, ao final dessa aula, vocês devem fazer a página. A atividade de hoje é em 2 lugares. A primeira, fazer a página 194 do livro de matemática. E o segundo, você vai copiar esse quesito aqui e vai responder no seu caderno.
Lembre-se que tem que colocar Instituto Educacional Tailândia, a data de hoje, tudo certinho. Você vai recortar e colar lá no caderno imagens de objetos que a gente pode comprar por metro. O que é que a gente pode comprar por metro? O que a Juliana disse lá atrás na aula, mostrou no slide, e vocês também podem acompanhar aí no livro de vocês que tentam. Recorta e cola objetos que a gente pode comprar por metro. Se você não tiver onde recortar e onde colar, você pode desenhar e pintar sem problema nenhum. Só que bota o nome para a tia Juliana ver. Terminou essa atividade do caderno, tira uma foto e manda para a tia Juliana corrigir. Terminou a atividade do livro, tira uma foto, manda para a tia Juliana corrigir. Eu estou disponível no WhatsApp para receber ligação, chamada, textinho lá no WhatsApp. Dia de segunda, quarta e sexta, das 14 às 17 horas. Olha meu número aqui. Qualquer coisa, se o meu papai não tiver meu número, não dá tempo de anotar. Vai no WhatsApp da escola, pede a tia Michele que ela dá, tá certo? Até a próxima aula.